Olá, para que você possa conhecer melhor a carreira de delegado da Polícia Federal, eu converso hoje com o Dr. Luiz Roberto Ungaretti de Godoy. Tudo bem, Dr. Luiz? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui no Estratégia. É muito prazer, é um grande prazer recebê-lo aqui. Para que a gente possa começar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Perfeito. Meu nome é Luiz Roberto Ungaretti de Godoy, sou delegado de Polícia Federal desde 2002. Iniciei aqui em São Paulo a minha carreira, momento em que desenvolvi minhas atividades na Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Foi bem interessante porque pude conhecer a área operacional da Polícia Federal, porque temos áreas também administrativas, áreas mais voltadas à criminalidade de colarinho branco, ligado a crimes financeiros. E depois fui desempenhar minhas atividades, tendo em vista a progressão na carreira, em Brasília, momento em que se encontro hoje, inclusive, desenvolvendo atividades dentro do Ministério da Justiça na área de cooperação jurídica internacional. Também desempenho uma carreira acadêmica, sou professor universitário de concursos para a área jurídica, em que posso também aí passar um pouquinho da minha experiência para vocês. Para a gente começar de forma mais ampla, o que faz um delegado da Polícia Federal? Perfeito, até importante para posicionar as atribuições do delegado de Polícia Federal, analisar a nossa Constituição. Somos Polícia Judiciária da União, ou seja, desenvolvemos investigações em crimes federais. Em especial, destaco crimes de tráfico transnacional de drogas, contrabando, descaminho, crimes financeiros que envolvam a União, suas autarquias, empresas públicas. Basta ver hoje a questão da Lava Jato, que envolve a empresa Petrobras, além de outras inúmeras atividades no campo administrativo. Somos responsáveis pelos aeroportos, pela parte de migração, controle de produtos químicos, controle de armas. Então, as atividades da Polícia Federal, do delegado de Polícia Federal, são amplas, que acaba sendo bem favorável, em especial para aqueles que gostam de uma área operacional, como eu falei na questão do tráfico de drogas, crimes patrimoniais, como também numa área voltada à criminalidade, que a gente chama de colarinho branco, crimes financeiros, de corrupção, polícia fazendária, previdenciária, além também de uma área administrativa, voltado para atividades aí de controle de portos, aeroportos, imigração. Então é uma atividade que acho que atende todos os gostos, acho que por isso é interessante a carreira na Polícia Federal. O senhor considera muito diferente a atuação de um delegado estadual para um delegado federal? Óbvio que o campo de atuação a gente sabe que é diferente, mas os crimes que estão envolvidos, a atuação em si, o senhor acredita que é muito diferente? Sem dúvida, há um ponto de convergência, em especial quando falamos na atividade de polícia judiciária, atividade investigativa. Muitas das técnicas são as mesmas. Cada polícia tem a sua especialidade com base na natureza do crime praticado. Mas sabemos que com base na área de atuação, na competência, sabemos que temos algumas diferenças. Sabemos que na Polícia Civil temos uma área voltada para a criminalidade doméstica, para crimes violentos, enquanto na Polícia Federal, sem descaracterizar a questão do tráfico de drogas, alguns crimes patrimoniais que também são da nossa atribuição, temos uma gama de outros crimes que não necessariamente envolvem trabalhos somente de rua. Temos trabalhos voltados a quebras de sigilo, muito aí evidentes ultimamente nas grandes operações. E temos também uma área, como eu disse, administrativa, que difere da atuação da Polícia Civil, no controle de armas, produtos químicos, imigração, portos e aeroportos. Mas claro, que temos ali, como eu disse, pontos de intersecção que são bem interessantes, até de mesclar as carreiras. Queria que o senhor me falasse agora um pouquinho sobre a sua área de atuação, O senhor ocupa um cargo hoje, esse cargo é exclusivo para delegado de polícia ou é indicado que seja um delegado de polícia? No que consiste o trabalho atual hoje do senhor atualmente? Perfeito. Na realidade, hoje eu ocupo a direção de um departamento do Ministério da Justiça na área de cooperação jurídica internacional. E, na verdade, não há uma diferença muito grande do que eu fazia antes do que eu faço hoje. Claro, com alguns pontos específicos, que depois eu até posso esclarecer. Com relação a essa área de cooperação, a gente sabe que, com base na criminalidade organizada, cada vez mais encontramos células das organizações em diversos países do mundo. Então, temos necessidade de cooperação. Então, utilizo, aliás, essa minha experiência na área de tráfico, crimes financeiros, no combate a esses crimes, claro, para poder atuar nessa área de cooperação jurídica internacional. A diferença é que hoje, nesse departamento, temos tanto a cooperação civil, extradição, transferência de pessoas condenadas,
Temos também a cooperação civil, que é bem interessante, em matéria aí de ações de indenização, voltado aí a compliance também, mas sabemos ali que a experiência dentro da Polícia Federal facilitou a minha atividade. Pude, por exemplo, né, trabalhar em grandes investigações internacionais, depois posso até falar sobre algumas delas. Claro. E sabemos que hoje temos que ter sim esse enfoque no combate à criminalidade com ali a atuação internacional. Falando em atuação internacional, um trabalho que exige muitas viagens internacional, tem essa possibilidade de conhecer países diferentes, culturas diferentes. Além, né, hoje de estar numa área de cooperação jurídica internacional, ter que negociar tratados, acordos, participar de foros internacionais, sabemos que na própria atividade da Polícia Federal temos representações fora do país, o que torna a carreira bem interessante para quem gosta, né, de ter aí um enfoque, né, de conhecimento mundial. Então temos adjudâncias, inclusive, da Polícia Federal, né, em mais de 18 países, oficialatos de ligação, em que um delegado, um agente, um escrivão da Polícia Federal pode desempenhar a sua atividade, em especial na questão de polícia judiciária internacional, nesses países. Temos adjudâncias hoje, Thaís, em países como Inglaterra, Espanha, França, Estados Unidos, além de países aqui da América do Sul. Então torna bem interessante também para quem gosta, né, desse enfoque internacional. Você já comentou sobre essas possíveis áreas, diferentes áreas de atuação, que tem para quem gosta da parte mais administrativa, para quem gosta do trabalho policial em si, do delegado voltado para essa área policial, nessa área. O que define em que área um delegado vai atuar? É possível, né, com o decorrer dos anos da carreira, ele está onde ele se sente mais à vontade, onde ele tem mais vocação para trabalhar? O que define a área de atuação? Perfeito. Essa pergunta é bem interessante, que muita gente tem aquela ideia que vai prestar um concurso para delegado, agente, escrivão, papiloscopista ou na área administrativa da Polícia Federal e pensa, né, que vai para uma fronteira, vai ficar esquecido lá no norte, no sul, principalmente aqueles que são das grandes capitais aqui do Brasil, e na verdade, pela minha própria experiência, pela minha própria carreira, eu desminto isso. É interessantíssimo passar por essas áreas, é um grande aprendizado, mas com o tempo de carreira, alguns anos, sabemos que às vezes pela falta de concurso esse prazo se estende um pouco, mas com alguns anos, ou às vezes até pelo seu interesse em determinada área, você acaba vindo para os grandes centros, onde a demanda é muito maior, nas grandes capitais. Sabemos que algumas cidades do Nordeste e do Sul são muito mais demandadas que São Paulo, Rio de Janeiro, isso acaba atraindo muita gente para cá, de outros estados, mas a carreira é muito rápida, é bem interessante. E no começo é aquela clínica geral. Eu acho que é até bom para aprender. Você poder passar pela área de contrabando, descaminho, crimes previdenciários, crimes ambientais, uma área que a Polícia Federal atua com bastante eficácia. E temos aí um campo enorme de atuações. E com o decorrer do tempo você vai ali, né, com essa experiência, poder escolher sua área. Tive a oportunidade, como eu disse no começo da minha carreira, escolher a área de repressão ao tráfico. Acho que isso propiciou um conhecimento muito grande na área investigativa. Hoje eu posso estar num cargo de gestão, tendo conhecimento realmente da atividade de polícia judiciária, da atividade de investigação, e acho que é o melhor caminho. Mas, para aqueles, às vezes, que querem uma área, né, de investigação voltada mais a crimes fazendários, previdenciários, preferem, né, uma área, não digo mais tranquila, porque tem o seu desafio também, mas uma área que você não tenha tanto que se expor, então você também pode ter essa experiência e pode ficar. Tem pessoas que preferem até, né, para não se expor tanto, uma área fazendária, previdenciária, que também muitas vezes, não digo que exclui a área operacional, mas obriga às vezes o delegado a ficar mais voltado para a atividade, né, dentro do seu gabinete. Quais foram aí as suas experiências de lotação? Perfeito. Eu comecei, como eu disse, em 2002, na cidade de São Paulo, na área de repressão ao tráfico de drogas. Posteriormente, fui chefiar um grupo de inteligência, que nós chamamos de investigações sensíveis, que trabalhava principalmente com monitoramento telefônico, telemático, de internet. E depois migrei para a área fazendária, também na área de inteligência. Fui chefiar novamente a delegacia, pela primeira vez a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, e fui convidado depois para chefiar a divisão de crimes financeiros em Brasília. Fiquei lá mais ou menos 2 anos, depois fui para a área de inteligência, temos uma diretoria de inteligência dentro da Polícia Federal,
oportunidade em que chefiei a área de contra-inteligência, voltada principalmente para combate da criminalidade interna, dentro da PF, da Polícia Federal. Até então, né, voltei para a Superintendência da Polícia Federal no Estado de São Paulo, onde ocupei o cargo de delegado regional executivo, que é o segundo na hierarquia, principalmente na área de gestão, né, do comando de operações táticas, nosso grupo de pronta intervenção, como também outras áreas, no controle migratório, controle de produtos químicos e algumas outras áreas dentro dessa atividade, até ser convidado para dirigir o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, cargo que eu ocupo até hoje. E o trabalho de delegado da Polícia Federal, um trabalho mais interno, é um trabalho de rua? Isso vai depender, né, da onde está lotado, da área de atuação? Essa pergunta é bem interessante porque, né, até com base na minha carreira, vocês podem ver que você tem a oportunidade de trabalhar numa área operacional em que você não vai ficar ali só dando ordens. Eu acho que é até bom para o delegado, falo, né, no meu caso, conhecer o trabalho investigativo, que a gente fala de rua, as técnicas de investigação, que não só se resumem a técnicas sigilosas, temos técnicas aí ostensivas de investigação, e também temos, né, em contrapartida, porque temos uma demanda muito grande em crimes previdenciários, fazendários, crimes institucionais, crimes eleitorais, o trabalho que a gente denomina de escritório, em que obriga o delegado ali a ficar mais voltado, né, para o inquérito policial, atuando ali na oitiva de testemunhas, elaborando peças, mas também muito interessante, sem excluir o lado operacional desses crimes também, mas não tanto como na área de drogas, na área de crimes patrimoniais. E o que determina, né, se o trabalho vai ser de expediente, de plantão, seria a área de atuação? Perfeito. Na Polícia Federal não temos uma área de plantão como na Polícia Civil. Então, posso falar aqui por São Paulo, que é a maior superintendência do Brasil, temos um plantão em que fica apenas um delegado, geralmente é um delegado que quer trabalhar no plantão, porque temos um trabalho de 24 horas por 72 horas de descanso. Temos, né, as áreas que ali, geralmente o delegado trabalha durante o horário de expediente, durante 7, 8 horas, mas isso não exclui, né, dependendo do trabalho dele ficar ali, às vezes o dia inteiro trabalhando ou menos, aí vai depender muito da sua carga de trabalho. E temos aí a opção da pessoa, do servidor, optar por uma área fazendária, ou por uma área operacional. Claro que vai depender também da demanda do Estado. Temos hoje uma carência muito grande, temos aí, né, a necessidade, como tudo indica, de um concurso grande para a Polícia Federal, não só para delegado, como agente, escrivão, papiloscopista, perito, mas eu acho que hoje, quando você mostra sua vontade, o seu empenho ali em determinada área, você tem grandes chances de ficar. O próprio nome já diz, né? Delegado de polícia, da polícia. Então a gente faz associação à área jurídica, mas também é inevitável fazer uma associação com a área policial. E quando a gente pensa em área policial, né, logo vem a pergunta: é uma profissão perigosa? Hoje, né, eu posso falar até pela própria projeção da Polícia Federal, até pela nossa atividade, pelo nosso respeito que nós adquirimos da sociedade brasileira e mundial também. Eu acho que o nosso cargo hoje tem uma certa blindagem. Então é muito difícil hoje que alguém com más intenções venha, né, atentar contra a vida de um policial federal, porque também sabem que a Polícia Federal investiga muito bem, sem excluir as outras polícias que também fazem o seu trabalho com muita, né, ênfase, muita competência, mas sabem que eventualmente uma ameaça ela será apurada a fundo, quando um delegado que está lá desempenhando seu papel em prol de uma sociedade mais justa. E falo assim por experiência própria de colegas que trabalharam em áreas perigosas como tráfico de drogas, crimes patrimoniais, que é exceção assim você ter uma ameaça, você ter um atentado contra a sua integridade física. Então é uma profissão que eu considero muito segura. O risco hoje está no dia a dia de qualquer pessoa. O que você considera que são os maiores desafios de um delegado da Polícia Federal? Eu acho que, num primeiro momento, o principal desafio é ter, né, o foco, saber que hoje não é mais aquele perfil do candidato concurseiro que pensa, né, num cargo público para ter estabilidade, para ter uma tranquilidade. Hoje, não só na carreira da Polícia Federal,
para delegado, agente, escrivão, mas outras também, cada vez mais eu vejo que o concurso tem sido voltado para aquele que tem o perfil, digo na carreira da Polícia Federal, aquele candidato que gosta, né, da parte física, que gosta de tiro, que gosta, né, de ali ter também um conhecimento jurídico, que hoje cada vez mais tem sido exigido, faz com que ele realmente foque, né, ali nas matérias principais, na área penal, processo penal, constitucional, administrativo, para poder desempenhar bem a sua atividade. E no decorrer da carreira ele vai ter oportunidade, né, até com a sua idade, de ir para uma área mais tranquila, voltar para uma área operacional. E eu acho que o desafio é esse, você ser feliz com o que você gosta, você ter prazer na sua profissão, que o resto tudo se encaixa. Como que você conheceu a carreira de delegado? De onde veio a vontade de se tornar um delegado da Polícia Federal? Desde a faculdade, assim, eu via, né, ainda muito pouco até, pelos anos que se passaram, ali a carreira, né, de policial como algo, né, muito interessante para proteção da sociedade. E no decorrer da faculdade conheci alguns delegados, agentes da Polícia Federal e me interessei muito pela área de atuação, pelos investimentos que o governo, o Estado, estava realizando na Polícia Federal e ali fez com que eu me apaixonasse por aquela carreira. Então, assim, já foquei meus estudos, né, desde que me formei no concurso da Polícia Federal e ali depois de, né, alguns anos, consegui obter êxito na aprovação e sou muito feliz, não mudaria de carreira, sem sombra de dúvidas. E uma das coisas que os concurseiros têm muita curiosidade em saber, né, é sobre as etapas do concurso e também sobre o curso de formação. É uma etapa do concurso? Você já vai para o curso de formação já depois de nomeado? Quais são as etapas? E falar um pouquinho também sobre o curso de formação. Perfeito. O concurso para a Polícia Federal ele é um pouco longo, porque ele envolve praticamente 6 a 7 fases. Depende muito da carreira, delegado, agente, escrivão, perito. No concurso de delegado da Polícia Federal, temos a primeira fase, né, que é a fase teste, depois temos a fase escrita, que envolve questões ligadas a direito penal, processo penal, constitucional, administrativo, e a peça profissional. Claro que a peça profissional ela só vai ser corrigida se o aluno obter uma nota mínima nessas duas primeiras fases. Depois, temos uma outra fase que envolve uma avaliação médica, um exame psicotécnico psicológico, que é importante que demonstre que aquele candidato tem o perfil para o cargo de agente, delegado, perito, como depois temos um exame oral. Isso no concurso de delegado de Polícia Federal. Nesse caso, o exame oral, realizado por uma banca da entidade que promove o concurso, em que ele vai ter que responder perguntas também de penal, processo penal, constitucional e administrativo. Uma vez que ele logre êxito nessa aprovação, aí volta para os cargos de agente, de perito, de escrivão, ele vai para a última fase do concurso, que é a Academia Nacional de Polícia, lá em Brasília, em que ele vai ficar por um período de quase 5 meses, o prazo varia entre 4 a 6 meses, desempenhando ali e sendo avaliado constantemente, né, em diversas matérias. Desde a área jurídica, no caso do delegado, e algumas, né, para agente, escrivão, perito, como também na área operacional, realizando ali provas, né, na matéria de vigilância, abordagem, direção ofensiva, defensiva, a avaliação física, que não falei, falo antes, fundamental para o concurso da Polícia Federal, uma fase do concurso, e depois na academia retomada a cobrança. Você tem que ter um desempenho físico razoável, é importante, isso eu destaco sempre para os meus alunos, que não basta ele chegar ali, tá com a parte jurídica afiada e chegar na parte da avaliação física e tá descuidado, porque corre risco de não ser aprovado. Temos uma prova que não exige que ele seja ali um atleta, mas que ele tenha um bom preparo físico. E na academia a mesma coisa, ele vai continuar, né, ali desempenhando a sua atividade física, além da atividade intelectual também. Uma vez que ele seja aprovado na Academia Nacional de Polícia, ele já está apto a tomar posse e escolher a sua lotação com base na classificação, não da sua nota do concurso, e sim com base na classificação da Academia Nacional de Polícia. Isso faz com que, né, o candidato ali, que já está quase, né, como policial federal, também continue estudando, desempenhando durante a academia, o curso de formação, como nós chamamos,
a sua atividade. E há restrições, como por exemplo, altura, idade, tatuagem, ou sendo aprovado, né, em todas essas fases, principalmente no critério idade, não há problema algum? Na verdade, o edital ele coloca algumas restrições, como diversas carreiras, né, não só para delegado de Polícia Federal, com relação a algumas doenças que vão impedir, né, que o sujeito realize a atividade. Mas temos hoje, por força de lei, as cotas que os concursos são obrigados a seguir. Temos aí uma questão jurídica que envolve tendo em vista a atividade do policial federal, que muitas vezes impede que uma pessoa que tem uma certa deficiência possa exercer a atividade. Então, uma questão jurídica que eu não vou entrar aqui nessa esfera, que é discussão, inclusive, né, lá da Advocacia Geral da União, com relação aos critérios aí estabelecidos no edital. Muito importante ler o edital, mas está aquelas questões, o aluno utilizar piercing, tatuagem, ele ser muito baixo, isso, o candidato não vai ser reprovado por isso. A idade, não, o importante é ele ter uma boa saúde, ele atender os requisitos do edital, não deixem de ler, né? Saber, eu acho que ali a lei do concurso é o edital, é a principal dica que eu dou para quem já, né, assim, pensa em começar o estudo, leia o edital, saiba o que é carreira, quais são as matérias, depois fica muito mais fácil, até para não ser pego aí com uma surpresa, eventualmente aí poder questionar um outro ponto que não concorde, até administrativamente na justiça, mas falo, né, não é um concurso discriminatório com relação a questões de gênero, opção, tatuagem e assim por diante. Nesses mais de 15 anos aí enquanto delegado, qual foi o caso, a situação que mais o marcou? Acredito, né, que cada investigação envolve ali uma expertise. Eu falo que cada trabalho investigativo é um novo aprendizado. A criminalidade, ela é muito criativa. Destaco, até por questão aí de sigilo, alguns trabalhos na área de tráfico que tive a oportunidade de atuar, como na prisão do Juan Carlos Ramírez Abadia, em que ali foi bem interessante, né, uma pessoa que era um dos traficantes mais procurados do mundo, só a recompensa com relação à prisão dele, que valia $5 milhões, não recebeu dinheiro, porque estava desempenhando uma atividade, né, pública, mas nossa equipe conseguiu, né, com base no trabalho de monitoramento, com base no trabalho ali profícuo de investigação, vigilância, identificar o Juan Carlos Ramírez Abadia, um dos maiores traficantes do mundo, que estava aqui, estabelecido no estado de São Paulo, uma cidade do interior aqui próximo. Tive investigações que envolveram atuação de diversas polícias do mundo, essa experiência foi fenomenal, Operação Oceano Gêmeos, Operação São Francisco, quem tiver a oportunidade de consultar na internet, tem lá todo o trabalho desenvolvido, entrevistas que eu pude, né, conceder com relação a essas operações. E assim, né, eu falo que todos os trabalhos são um grande aprendizado e destaco assim, essas operações sem excluir as outras na área de crimes financeiros, de corrupção, que é um grande mal que hoje assola a sociedade, mas sabemos que é gratificante o trabalho, independente da operação, independente da complexidade, dos alvos envolvidos. Acho que a busca é sempre por um país mais justo, né, que é o que interessa para a sociedade hoje. Já falamos um pouquinho sobre tudo, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar ou ratificar nessa entrevista? E para terminar também, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo e sonham em se tornar um delegado da Polícia Federal ou delegado da Polícia Federal. Sem dúvida, foi no ponto, Thaís. Acho que no passado havia um grande preconceito, né, com relação a gênero. É um cargo muito masculinizado, não tem espaço para mulheres, e cada vez mais a gente vê que não existe isso, tanto para o cargo de agente, escrivão, papiloscopista, perito, delegado, fundamental ter essa mescla entre homens, mulheres, não importa a opção hoje da pessoa, como a nossa Constituição prevê, né, não pode haver discriminação, justamente porque necessitamos de mentes diferentes, ideias diferentes. Falo, né, por experiência própria, numa investigação, como é que você vai colocar ali numa vigilância, em um restaurante, num hotel de luxo, um monte de homem ali investigando? É bom, né, que tem ali um casal, mulheres, desperta menos suspeita. Além, hoje sabemos, né, que cada vez mais, isso até nem tanto pela questão discriminatória, temos que ter aí diferentes perfis, né, temos que ter ali aquele tirocínio da mulher, não só, né, aquela questão do homem que atua na investigação, mas falo, é gratificante a carreira. Para aqueles que hoje acompanham a Polícia Federal na mídia,
acompanho o trabalho da Polícia Federal, muito do que tem se divulgado é apenas uma pequena parte. Falo que é hoje uma instituição de respeito, porque são pessoas que têm vocação, não é só aquele perfil daquele funcionário que está lá por uma estabilidade. Então, recomendo. E a dica é aquela, é foco, é procurar, né, um bom curso, procurar ali se inteirar, conversar com profissionais da área, não só chegar lá e achar que porque estudou, né, todo o edital está preparado, para ver se realmente tem um perfil, para ver se gosta da profissão. Procurem aí, né, aulas com professores da área, e o principal é isso, é poder desenvolver seu estudo com conhecimento, poder ali durante o estudo crescer e chegar no concurso com bastante tranquilidade, que eu falo, realmente vale a pena. Então, Luiz, muito obrigado pela entrevista, por ter aceito, né, no meio das suas férias, estar aqui em São Paulo para poder falar um pouquinho sobre a carreira de delegado da Polícia Federal. Imagina, parabéns, obrigado pelas perguntas. Eu que agradeço em nome da Até uma Estratégia. próxima oportunidade, estou sempre à disposição. Obrigado. Obrigada, e para você que está nos assistindo, você já sabe, se quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Eu vejo você numa próxima. Tchau!